Primeira pergunta, Zé, queria saber como que é a sua relação com seus eleitores. Você teve 403 votos. Claro que você está servindo a cidade toda, mas seus eleitores em especial que te colocaram aqui, como que você atende eles? Como que é esse canal de comunicação? Olha, Gustavo, eu sempre me preocupei com as pessoas que eu me relaciono, independente se foi o meu eleitor ou não. Porque você não sabe hoje quem são as pessoas que realmente votou no você. Você sabe de algumas, mas nem são todas. E o meu relacionamento com essas pessoas é o mais próximo possível. Portanto, quando eu fui eleito, eu procurei manter minha vida normal. Aquilo não subiu na minha cabeça que eu passei a ser um vereador, que eu teria que ser diferente. Lógico, teria que ser diferente em algumas atitudes. Mas eu procurei sempre manter minha vida normal, como qualquer um cidadão comum. Continuei o meu trabalho no Correio, que eu trabalho no Correio há quase 30 anos. E não seria agora que eu iria deixar de trabalhar no Correio em virtude de eu ser vereador. Executo meu trabalho como vereador, sempre procurei estar bem próximo dos meus eleitores e atender da melhor forma possível. Sei que às vezes a gente deixa de desejar, mas o possível a gente faz e esteja sempre aberto para atender a qualquer hora, qualquer momento e qualquer lugar. Não tem restrição, independente se votou em mim ou não. Eu trabalho com a comunidade de Sacramento. Certo. Fazendo uma autoavaliação do seu mandato até agora, qual que é o seu principal feito? Sendo ele um projeto de lei, um ato de fiscalização, enfim, qual foi o seu maior feito como vereador até agora? Bom, apesar de você, o vereador, ser um legislativo que ele só pede e ele depende única e exclusivamente do prefeito, ele não tem autonomia para determinar que seja executado, eu tenho feito que eu acho que foi uma coisa muito relevante, que foi um posto artesiano, uma verba de um deputado que eu consegui, que foi perfurada lá na comunidade dos Moreira, onde atendeu lá por volta de 15 a 20 famílias, e hoje estão lá com água, dentro de casa, tranquilo, sem problema nenhum, que na época da estiagem não tinha água nem para o gado. Eu acho que é um feito importante. Tem uma outra verba que eu consegui de outro deputado, que foi o deputado Paulo Piau, que é um barracão comunitário, que está lá no Alto Santa Cruz, que lá o prefeito construiu ao seu lado uma quadra de skate, e o barracão comunitário foi inaugurado recentemente e está lá para atender a comunidade. Além de inúmeras indicações que felizmente o prefeito me atendeu, não são todas, porque às vezes a gente não pede para o vereador, a gente pede aquilo que a comunidade está pedindo. Então acho que mudando até um pouco da sua pergunta, se o prefeito pensasse em atender 40% a 50% das indicações dos vereadores, ele estaria com um índice de aceitação muito maior do que está, independente de quem esteja no executivo ou não. Se ele atender as indicações dos vereadores, ele estaria atendendo a população. Então são esses dois feitos que eu acho que se tornou uma coisa muito importante e trouxe muito benefício para a cidade de Sacramento. O senhor vai tentar a reeleição em 2012? Olha, pretendo. Apesar de que eu não me considero um político, porque dentro da política existem as várias formas de fazer política. E eu vejo a forma de fazer política que eu faço não é a forma correta para muita gente. Mas para mim, eu que tenho a minha personalidade, eu acho que o caminho é esse, porque a honestidade, ela está acima de tudo. E eu jamais deixei de fazer um ato que não seja um ato lícito para me promover politicamente. Então, a minha esposa já comentou comigo se eu pretendo tentar a reeleição ano que vem. Eu falei para ela que sim. Até o momento, eu sou candidato. Não acho que com certeza vou tentar a reeleição. Então aí vou colocar o meu nome mais uma vez à prova da população de Sacramento. E por que o povo de Sacramento pode confiar no trabalho do senhor novamente aqui na Casa de Leis? Olha, em primeiro lugar, eu acho que eu já te disse, a honestidade acima de tudo. O povo, a população em geral, não só de Sacramento, espera de qualquer político que ele seja honesto. O que infelizmente hoje, muitas vezes isso não acontece. Existe muitas coisas que às vezes poderia ser feito e que às vezes não são feitas. Existem grupos de pessoas que que são privilegiados, o que não deveria. A parte social, aquelas pessoas mais necessitadas,
sempre tem dificuldade em adquirir alguma coisa, em conseguir alguma coisa na prefeitura. Então o meu caminho é esse. Eu sempre procurei fazer um trabalho na parte social. Sempre estou correndo atrás de, às vezes, de um material que a pessoa está precisando, de uma reforma de casa, de alguma coisa da área social. E isso eu acho que eu sempre procurei, sempre busquei e sempre cobrei, independente para quem que seja. Mesmo eu sabendo que às vezes uma pessoa, eu sei que ela trabalhou para outra pessoa, isso eu não olho e não venho à parte. Se é um cidadão sacramentano, eu sempre procurei. Então eu acho que as pessoas confiam em mim porque eu sempre corri atrás daquilo que aquelas pessoas estão querendo, estão solicitando e que esperam de mim. Voltando a falar das eleições de 2012, o senhor já sabe quem o senhor vai apoiar para prefeito? Olha, isso aí agora é tão incógnito, Gustavo, porque até hoje, como você está sabendo, não foi definido. O único prefeito candidato definido, na minha opinião, é o prefeito Baguá, porque ele mantém o cargo. Eu tenho quase certeza que ele vai tentar a reeleição. Existem muitos boatos de outros candidatos que pretendem a concorrer ao cargo de prefeito. Então agora cabe a depois, vai sentar os partidos, reunir, se vai fazer coligação, se não vai. Então a gente tem que aguardar até o início do ano que vem para a gente saber o que vai acontecer. Eu pretendo continuar com o grupo que me elegeu, porque se eu usei um grupo, se eu usei um partido para me eleger, eu acho que eu devo respeito a esse partido, a esse grupo, porque ele ajudou a fazer parte do legislativo nessa eleição. Sim. O senhor tem algum arrependimento nesses quase 3 anos completos de mandato? Olha, eu não me arrependo daquilo que eu faço. Lógico que teria alguma coisa que às vezes que você não fez, você falou e que às vezes você não falaria hoje. Por quê? Porque eu não tinha uma experiência política. No início, às vezes, quando as pessoas chegavam para você para expor um problema, para te cobrar alguma coisa, e às vezes cobrar às vezes do executivo, às vezes sem você se inteirar do assunto, você já ia direto na cobrança do executivo sobre aquele assunto. Então a coisa que eu aprendi, você tem que ouvir as duas partes, porque às vezes o eleitor chega perto de você, te cobrando, te questionando para você cobrar do executivo, mas você esqueceu de ouvir a outra parte e que às vezes aquilo não é uma verdade. Então isso é um cuidado que eu passei a ter e que eu não tinha antes, mas me arrepender, eu não me arrependo de nada. Certo. Já estamos terminando. Para o senhor, qual que é a maior necessidade de Sacramento hoje? Se o senhor pudesse ser prefeito por 15 minutos, o que é a primeira coisa que o senhor faria? Olha, 15 minutos seria assim o tempo necessário de eu falar aquilo que eu tinha vontade de fazer. E eu já te digo uma coisa, Gustavo, só não faz porque não quer. Porque com a arrecadação que o município de Sacramento tem, eu tenho certeza absoluta que não ficava nada sem fazer na cidade de Sacramento. Para começar, na área social. Você hoje, se você andar na periferia de Sacramento, como eu ando muito, não só na periferia, dentro da cidade, na área urbana, como na área rural, você vê inúmeras residências que necessitando de reforma. Você vê residências que não existe um banheiro para a pessoa tomar banho. Isso não podia existir dentro de Sacramento. Porque existem as verbas destinadas para as reformas, mas infelizmente existem outras pessoas que às vezes não precisam tanto, que são beneficiadas. Seria uma das coisas. E eu acho ainda que Sacramento, de uns anos para cá, parece que as coisas estão assim, acostumadas a algumas coisas. Por exemplo, não é importante você ganhar uma cesta básica. O importante é você ter aquele dinheiro para você comprar uma cesta básica. A cesta básica é aquilo que você vai resolver a coisa de imediato. Mas após aquilo, você tem que ter aquele direito de você chegar no supermercado e comprar. É isso que tem que ser feito. É serviço, é trabalho e não ficar naquela assim, eu vou lá pegar uma cesta básica. Eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de ter o seu dinheiro para ir comprar a cesta básica lá no supermercado com o seu próprio recurso. E a outra coisa, Gustavo, eu acho que existem leis para serem cumpridas. Eu tenho certeza absoluta que se colocasse as leis, plano diretor, se você colocar isso em vigor, Sacramento seria hoje uma cidade modelo aqui da região. Porque dinheiro para fazer, tem. Dinheiro para fazer, tem. Por exemplo, eu vou citar como exemplo aqui, você chega numa cidade vizinha de Conquista,
você percebe o trabalho que está sendo feito pela prefeita lá. Ela fez aquilo lá, como diz outro, fez chover. No início todo mundo ficou revoltado, iluminando as entradas da cidade, limpando a cidade, refez a cidade, deu outra vida à cidade. Agora você entra no Sacramento pela A428, você entra no Sacramento pela MG 190. Que pressão que você tem? Então isso, eu acho que são coisas, prioridades que deveriam ser feitas aqui dentro do Sacramento, que infelizmente esperamos que ainda tenha mais esse resto de ano, o ano que vem, que possa ser modificado alguma coisa. O que eu acho que depende da Câmara, a Câmara sempre apoiou, sempre deu apoio ao Executivo, e a gente cobra, mas infelizmente você cobra e às vezes você não é atendido, e o que poderia ser atendido. Então, são essas coisas que eu acho que se mudasse aqui dentro do Sacramento, as coisas seriam bem melhor na área social, moradia, até mesmo educação, que muitas vezes deixa a desejar, e largar desse trem de paternalismo, de ficar doando as coisas para os outros que às vezes não precisam. Para finalizar, queria que o senhor, por favor, fizesse uma avaliação da gestão do prefeito Baguara. Olha, Gustavo, a coisa mais difícil é avaliar as pessoas. Eu trabalho no Correio há 30 anos e desses 30 anos, 26 eu tive pessoas que eram subordinadas a mim e que eu tinha a obrigação de avaliá-las a cada 6 meses. Então é uma coisa muito complexa. Eu, para avaliar o prefeito Wesley, eu acho que aí você vai avaliar as peças com quem ele trabalha. E eu tenho certeza absoluta que se ele, o prefeito, fosse avaliar, ele avaliaria primeiro as peças, as pessoas com quem ele trabalha. Eu não vou criticar a gestão do prefeito, porque infelizmente qualquer prefeito que entrar vai ter seus problemas. Vai ter seus problemas com o secretário, com tudo, e às vezes deixa a desejar. Se eu fosse avaliar, eu daria para ele uma nota bom, não excelente, uma nota boa, mas infelizmente poderia melhorar muito mais em virtude de alguns secretários, às vezes, para dizer o português correto, puxa o tapete dele. Chique. Obrigado, José. Eu que agradeço.